Pronto, Fernando. Eu não sou muito boa nessas tecnologias, querido, mas eu sei. Que bom ter aqui. Tá Imagina, é super normal. Bom, vou aproveitar assim, né, o tempo que nós temos, né? Vou fazer um primeiro te agradecer pelo convite, né? Que você topou e não mediu esforços para estar aqui comigo. Você é uma pessoa queridíssima que eu conheci em 2017, acho que no evento aqui em Goiás. Depois disso, eu fiquei muito encantado pelo seu trabalho, pelo trabalho do Atitude e tudo. Então, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz, muito contente e honrado em ter você aqui nesse espaço. Querido, o convite eu acho que foi difícil para todo mundo que está aqui, que pelo menos participou das lives, tenho certeza legal, porque você sempre é muito simpático. O trabalho que você faz com a psicologia é um trabalho muito bacana, de muito empenho, muito sério, né? Agora você está aí com o NPC, já desejo vida longa ao NPC, e você Obrigado. faz as coisas com muito cuidado, Fernando. Eu acho que não é à toa que você, né, encontra êxito, você tem sucesso aí nas questões, nas suas abordagens, inclusive nos convites. Você é muito, muito simpático, muito querido sempre comigo, então fico muito feliz de estar aqui fazendo essa live com você. A honra é toda minha. Você não sabe quanto isso é importante para mim, pela sua grandiosidade, né? Pelo tudo que você faz. Você é muito admirável. Também gostaria de agradecer o pessoal que está entrando aí, que está disponibilizando ficar até esse horário, né? Para assistir a nossa fala. E quem vem assistir depois também, né? O pessoal que vem assistir depois tudo isso. Então, muito obrigado. O tema que a gente vai falar sobre vulnerabilidade emocional e invalidação, impacto à vida deles, né? Eu acho que ninguém melhor do que você para falar sobre casal, assim, para mim é minha referência no Brasil mesmo, porque você é a diretora da Atitude de 17 anos, já trabalha muito com isso, então é muito importante ter você aqui com essa fala, vai agregar muito para a gente. E fica à Ah, vontade, fala sobre, a gente vai trocando bate-papo e vai tirando dúvidas também. combinadíssimo. Eu agradeço os elogios, mas assim, eu ainda sou pequena perto de grandes nomes que a gente tem aí, né, na prática clínica com casais, né, na psicologia, na nossa abordagem, a gente conhece grandes referências, né? Mas eu gosto sim de trabalhar com casais, é uma área de atuação desde o início de graduação. É, para alguns alunos que já me escutaram algumas vezes, talvez isso que eu vou falar é até repetitivo, mas eu atendo por acidente desde estágio. Né? A gente recebeu um casal na clínica escola e todos eram muito jovens, com muito receio, né, do início de prática clínica, e ninguém queria atender o casal. E acabou que eu topei o desafio e me apaixonei. Então, desde estágio, né, que eu atendo casais, isso fez parte da minha trajetória, dando aulas, né, ensinando. E a gente vem percebendo, Fernando, não sei como é na tua experiência, de quem está aqui assistindo a gente, que a incidência, né, da procura por casais, né, por psicoterapia hoje cresceu. A gente, nessas últimas décadas, né, um número assim, de terapeutas também, de pessoas que buscam se profissionalizar, aprender sobre intervenções para casais também tem crescido, né? A gente tem um interesse acentuado de psicólogos buscando se aperfeiçoar para essa modalidade de atendimento, porque na clínica a gente tem visto assim, um alto número. Na época que eu comecei, era escasso, tanto pacientes terem interesse, tinha-se muito receio, muitos mitos por trás de terapia de casal. Um deles era de terapia de casal, ela existia para separar, fazer casais se separar. Então, casais tinham muito receio de procurar, mas a gente percebe que hoje o foco dos casais é buscando qualidade de vínculo. E é muito do que a psicoterapia hoje de casal tem como proposta, né? Ensinar pares a cuidar dessa relação, criar repertórios que possam aí atender a expectativa dessa díade, né? Dessa relação que está ali no grau de sofrimento. Então, nesses anos de prática, é uma coisa que, para quem está aí atuando diretamente, é notório se perceber um aumento expressivo. Né? Então, falar de terapia de casal numa live é legal, é bacana para pessoas que às vezes têm curiosidade de entender como é que funciona a prática clínica com casais, né?
é um formato de dar acesso. Então, isso que você está tentando propor aqui, ou dando acesso, é algo que vai, eu acho que, oportunizar possibilidades para um monte de gente. Tanto para as pessoas que querem, casais que querem psicoterapia, querem entender um pouco mais, quanto de casais, né? É, eu não sei se eu posso seguir o fluxo, se você quer perguntar algo, Fica à vontade, se você eu quer... estou adorando. Tá. Vamos adentrar o tempo, fica à vontade, eu estou adorando. Eu te amo te ouvir, né? Desde quando eu te vi, eu fiquei muito encantado, muita vontade na sala de aula, e me provocou, assim, emoções, assim, de querer te buscar, de te ouvir um pouco mais. Então, é uma honra. Cada pedacinho de palavra que você fala, para mim, é muito importante. E quando você me convidou, você falou, Denise, o que você quer falar? Eu falei, nossa, o que eu quero falar? E uma coisa que sempre me interessa, eu gosto muito de trabalhar com os modelos das contextuais, né? Então, eu sou uma terapeuta comportamental que conheço um pouquinho das terapias contextuais e trago isso para a minha prática clínica. Então, para mim é interessante as intersecções desses modelos, sabe? Aquilo que é de comum, em termos de ideia, de proposta. Hoje, a prática clínica com casais, eu trabalho, procuro hoje né, trabalhar, atender pacientes voltada para uma prática clínica baseada em evidência, né? Então, psicologia baseada em evidência. Isso significa que a gente procura hoje as evidências mais robustas, né, de intervenções que são efetivas na clínica. No caso, com casais, a gente tem um modelo das contextuais, que é a terapia de casal comportamental integrativa. A integrativa, ela preservou o que era dos modelos tradicionais, que tinham um foco específico em promoção de mudança, e ela acrescentou intervenções com foco na promoção de aceitação. Não foi à toa, né, que os autores fizeram isso. Eram terapeutas, eram analistas comportamentais, tanto o Christian quanto o Jacobson, e eles fizeram isso porque eles perceberam que só intervenções que tinham foco na promoção de mudança eram curtas. A gente tinha um efeito de generalização que não seguia com a alta de processo. Então, enquanto havia terapia, o casal estava mais vinculado. Quando a gente tinha supressão alta de terapia, isso não acontecia. Então, isso fez esses autores questionários e começaram a produzir pesquisa para entender se os pares que eram muito disfuncionais ou se faltava algo nesse modelo, né, que pudesse atender e tornar o modelo, as intervenções mais efetivas. E eles entenderam, começaram a falar de algo que naquela época não tinha esse nome, que eram as estratégias de aceitação. Mas quando eles se conheceram no congresso, eles falaram, bom, e foi os dois autores da IBCT, eles falaram, bom, a gente está fazendo a mesma coisa, vamos começar a criar formato, estrutura para isso. E aí veio a construção da IBCT. Então, dentro da IBCT, a gente tem a ideia, né, a intervenção baseada em aceitação, e todos os modelos das contextuais, em alguma medida, têm um olhar para a ideia da aceitação não como uma resignação, né? Mas a aceitação como uma abertura para a experiência, olhando o momento presente sem julgamento, tentando olhar com perspectiva para algumas coisas. E aí, nesses estudos de terapias contextuais, eu me deparei com o que a DBT traz. A DBT é, né, uma sigla para terapia comportamental dialética, e é um modelo que busca, né, intervir na população com desregulação emocional intensa, pacientes com alto grau, né, de desregulação emocional. Quando você estuda essa teoria, e aí é muito do que eu vou fazer aqui, tá, Fernando? Extrapolações. Não tem nada escrito ou pesquisado, mas isso instigou minha curiosidade para observar algumas questões na clínica, que quando eu li sobre, né, a DBT falando que era um modelo teórico para trabalhar a desregulação emocional, de modo geral, o que a gente tem na clínica são pares com alto grau de desregulação emocional, se a gente for pensar. Eles estão com repertório de resolução de problema empobrecido, eles negligenciam respostas emocionais um do outro, eles já não conseguem estabelecer conexões, né, que eles são profundas, genuínas, às vezes estão num abismo emocional, tem um gap, uma distância, e tem muito a ver com o que a gente costuma dizer do que a gente chama de repertório de contra-controle, né? Então, eu começo a ficar fria, eu negligencio, eu me afasto, eu evito, não sabe mais conversar. Geralmente são casais que tentaram já várias estratégias, e eles desistem. E aí, muitas vezes, a busca da terapia está nesse lugar.
A gente escuta muito assim, minha última alternativa. Estou vindo aqui, olha, se isso aqui não funcionar, então tem uma instalação de desesperança muito grande. Então, é um casal que a gente vê muitos contornos do que a Linear chama de desregulação emocional. E aí, quando ela fala, desenvolve, né, ela cria um modelo biosocial que explica a desregulação emocional e que esse modelo é composto por duas variáveis, sendo ela, e aí a ideia da live, né? Eu falei, Fernando, eu quero falar sobre vulnerabilidade e validação do impacto disso na vida 2, porque são os dois componentes, as duas variáveis do modelo biosocial que explica a desregulação, tendo um e tendo o outro, você vai ter um quadro de desregulação. E muitas vezes a gente tem exatamente isso. Vamos entender um pouquinho do que são essas coisas, né? Vou tentar fazer traduções para que todo mundo entenda numa linguagem mais simples, tá? Não vou me aprofundar nesses conceitos. A vulnerabilidade tem a ver com o nosso processamento emocional. É quando que eu estou vulnerável, é como eu entendo, percebo, sinto, discrimino as minhas emoções. Essa é o que ela chama de vulnerabilidade emocional, fazendo uma tradução mais simplista. Já o outro lado, que ela chama de invalidação, ambiente invalidante, é aquele ambiente que negligencia sistematicamente as respostas do outro, né, desse ambiente. Negligencia respostas ou comunica de forma errada, né, de forma errática ali, o que eu sinto sobre aquilo que o outro faz, desqualificando, desprezando, enfim. E isso acontece dentro do modelo da BNT desde a primeira infância. Então, isso como então, assim, tá vendo? É uma extrapolação de um modelo que eu não estou falando de criança, estou falando de dois adultos que se relacionam, né? Se a gente for pensar, a vulnerabilidade emocional, ela é uma condição presente hoje na vida humana. Porque, vamos pensar o seguinte, Fernanda, tem uma condição de vulnerabilidade que eu arrisco dizer que talvez seja central para todos nós que estamos aqui nesse processo de existir, né? Dar conta da vida, das nossas obrigações, enfim, mães que cuidam de filho, um trabalho, cuidam de casa, pais que provê, cuida de filho, cuida de casa, enfim, que cuidam dessa relação, a gente se tornou seres multitarefas, né? Nesse processo, o que se instala e o que a gente escuta com muita frequência em consultório é o quê, né, Fernando? Cansaço. A gente está exausto, a gente está cansado, não está aguentando, não está dando conta de fazer tudo que a gente precisa fazer, né? Isso, o cansaço, é o principal fator de vulnerabilidade. Vai tentar conversar com o teu filho cansado. Vai tentar resolver um problema sério, né, da sua casa, conversar com sua esposa cansado. Você vai estar muito mais suscetível a se afastar daquele Fernando que você, por exemplo, gosta de ser nessa relação, que para você é importante ser. Então, a vulnerabilidade é isso, é aquilo que se eu esqueço de tomar um medicamento, se eu comi mal, se eu dormi mal. Então, a gente é atravessado o tempo todo por fatores de vulnerabilidade. E isso, né, cria um processamento, né, se instala um processamento emocional diferente. Assim, a gente vai estar, como eu disse, muito mais sujeito a perder controle sobre coisas que talvez a gente consiga lidar de uma forma mais amena quando a gente está mais organizado nessas emoções. Então, vamos pensar disso. A gente já começa a olhar para isso na vida 2, né? Como é fácil, se a gente não entende quais são as nossas vulnerabilidades, que a gente incorra, né, em um padrão de desavenças destrutivas com recorrência. Né, que vai ter uma questão que fica até um pouco, vira uma característica ali presente, vira um padrão de interação com uma regularidade. Só sei falar brigando, só sei falar gritando, estou o tempo todo tão estressado, cansado. Então, eu gosto muito de pensar nisso, assim, uma provocação que eu sempre faço. Será que a gente conhece aquilo que me torna vulnerável? Isso faz uma grande diferença. Se eu perceber que essa noite eu não dormi bem, que eu estou num grau de exaustão maior, talvez eu evite com algumas conversas mais delicadas. Isso pode fazer a diferença. Né? Como a nossa relação vai ser agora. Se eu falo, se eu não me percebo, e aí é muito fácil que eu caia numa briga, ali eu já tenho uma condição adversa. Né? Se eu não sei disso, como é que eu vou comunicar para o parceiro ou parceira a respeito? Se eu conheço um pouco mais sobre daquilo que me faz, me deixa mais vulnerável a cair em padrões
que implicam em uma comunicação desgastada, empobrecida, se eu sei, eu posso comunicar a parceria. Eu falo, olha, agora não é o momento, não é um bom momento. A gente pode falar sobre isso depois? Isso ajuda, né? Da mesma forma que a gente nem sabe o que começa primeiro numa relação, mas geralmente quando a gente está mais vulnerável, o que a gente incorre? Provavelmente invalidação. Eu vou dizer, para de frescura. Isso é besteira. O que você está falando faz. Eu começo a produzir ali um grau de invalidação. Então, essas coisas têm têm implicações e correlações numa vida a dois. Então, eu gosto muito de pensar em como a vulnerabilidade e a invalidação ela impacta, né, na vida a dois. Então, eu, de um modo geral, independente até de queixa, eu gosto muito de trabalhar esses padrões comportamentais nessa perspectiva, né? A gente trabalhar a aceitação que a IBCT propõe, que é a terapia comportamental integrativa, eu estou usando a sigla, né, para fazer referência ao modelo, que a IBCT propõe. Então, eu gosto muito de trabalhar a aceitação pensando um pouco do que as contextuais trabalham sobre o que entendem desse modelo de aceitação, o que, quando eles falam da vulnerabilidade, da gente aprender a validar. Um grande ponto, Fernando, eu não sei se você concorda, se pensar algo sobre isso, se isso faz sentido, essa ideia, isso é uma extrapolação que eu me permito fazer, não sei se ela faz sentido para todo mundo, mas eu vejo isso todos os dias, né? Inclusive, assim, só para pegar uma aspa sua, né? Eu sempre gosto de falar muito de invalidação e tudo, e até em conversa com o Banato, né, ele falando sobre cultura, eu mencionei isso. Então, assim, para dar um exemplo para o pessoal entender a questão de invalidação, quando você fala que acontece, né, começa desde a infância, né? Um exemplo, por exemplo, é quando uma mãe, um filho, por exemplo, fala, eu estou com sede. Aí a mãe fala, não, você não está com sede agora, não. Ou você não está com vontade de ir no banheiro, não. Você foi agora. Quer dizer, não dá aquela escuta atenta para aquela criança, né? Ou se vive num ambiente muito fundamentalista, com regras rígidas, né? E que é muito invalidada no contexto cultural, no contexto social, que tem agências controladoras muito fortes e que deixa realmente aquela pessoa, de fato, aquela criança, né? E aí ela não aprende a responder e habilidades sociais, não aprende a tatear as emoções, né? E isso vai reverberar ou brilhar na vida adulta, e aí, pensando de forma FAP, né? O que eu penso, e dialética também comportamental, assim, me corrija se eu estiver errado, eu penso que esses casais chegam, né, em duas polaridades, né, dentro do consultório, né, e tudo que eles, a forma que eles fazem também com o casal, certamente a forma que ele faz com o mundo, né, que ele fala muito, ele projeta muito naquela questão de o sentimento terapeuta é muito importante ele ficar atento, porque a forma que ele apresenta também com o mundo, né, ali no consultório. Então, às vezes, essas invalidações são construídas realmente desde a infância, né, e com essas coisas, né, a família escuta, dá uma escuta atenta para a criança, ou não atende aquele pedido, ou pelo menos não conversa, no momento agora não é possível, né, não valida isso como importante. Então, eu acho importante essa fala sua, me corrija se estiver errado. Como terapia de casal, eu não entendo muito, mas eu penso que chega muito nas polaridades dialéticas, assim, quando chega dentro do consultório, né? Perfeito. Acho que você fez um complemento super valioso, porque olha só, você trouxe um exemplo, por exemplo, né, trouxe um exemplo de validação com uma criança que está ali com sede. E esse é o grande ponto, Fernanda, assim, se a gente for pensar, a gente não aprendeu. Olha que louco, a gente não aprendeu a validar. Do jeito que a validação é construída, por exemplo, nesse modelo. A Nina, ela trabalha com 6 níveis de validação. Ela ensina a validação pensando em 6 níveis, né? Depois a gente pode até falar disso. Mas o ponto é isso, assim, eu sempre provoco alunos ou em palestras, será que alguém aqui, adulto, e um amigo chorando, uma amiga, e a forma de se acolher foi, não chora, chora, ele não fez por mal. Isso é validante. Né? Não deixar o outro sentir o que ele sente, é uma forma de validação. Só que a forma que a gente aprendeu a cuidar, e isso é muito sério, porque a gente vai fazendo em escala. Você faz no trabalho, faz com o filho, faz com o marido.
A gente aprende a acolher de uma forma que não é validante. Esse é o ponto. A gente não sabe fazer isso. Por isso que a gente precisa realmente de um treino. Treino de repertório de validação. A gente precisa. A terapia de casal ela tem essa perspectiva. A gente ensina, vamos entender se aquela contingência ali, a 12, ela está tendo problemas, se ela está disfuncional, porque está gerando sofrimento, né? E a gente entender o conceito aí de relação disfuncional, muito pensando no grau de sofrimento, dor que esses pares experimentam, aquilo ali já que funcionou talvez durante muito tempo, parou de funcionar. O Lázaro é um autor que fala muito sobre isso, né? Porque primeiro, por que a gente precisa de terapia de casal? São dois indivíduos completamente diferentes, com approaches de vida diferentes, regras, autorregras, histórias, né, contingências aí históricas completamente diferentes. E, na verdade, a gente vai pensar tem muita coisa para não dar certo aí, né? Mas a gente vai, experimenta, e aí é o grande desafio, né? De como a gente vai aprender também através da experiência do outro, da expectativa que o outro tem para uma relação, sem julgamento. Mas ocorre que a gente tem isso, eu quero do meu jeito, o outro quer do isso, vai dando uma grande confusão. Então, a terapia de casal, ela parte dessa premissa. Bom, isso não está funcionando, o que a gente pode fazer para ensinar esses pares a passar a se comportar, a funcionar de uma outra forma que atenda às expectativas dos dois? É muita história do caminho do meio. Eu sempre dou o exemplo do copo. Se eu coloco o copo aqui, e eu sou casada com você, Fernanda, eu vou ficar feliz, eu quero o copo aqui, você queria o copo aqui. Então, alguém vai estar triste, no caso, você. Da mesma maneira, se está aqui o copo, e eu desejo que ele estivesse mais cá, eu vou estar triste. Então, esses polos, eu acho que está muito em conta do que você disse, assim, eles vão sempre trazer um grau de sofrimento. O desafio é a aceitação para. Vai ficar exatamente aqui, nem exatamente, mas aqui. Ó, vamos fazer isso funcionar nesse lugar, ampliando compreensão. E aí vem a resposta empática que se ficar por aqui também não agrada. Eu falo muito da metáfora do balanço, quando eu falo de terapia de casal, porque se você senta no balanço e só empurra, seu braço cansa. Você também quer sentar ali e receber ventinho no rosto, né? Você também quer rir, quer se divertir. Então, casamento é um pouco essa condição de troca, onde eu também eu faço uma concessão daqui, mas não por regra. Não porque a terapeuta falou que, não porque eu tenho que fazer, porque é importante para mim o que o outro sente. E aí é onde a gente começa a entrar nesse lugar dos eventos privados, daquilo que é próprio, né? Que está aqui no mundo que é meu próprio, porque o que é público a gente observa, o privado não. A IBCT, quando os autores falaram dessa ideia dentro do poder, é muito nesse lugar, porque eu posso falar assim, Fernando, imaginar, não estou te vendo, mas imagina que você esteja segurando uma caneta. Eu falo, Fernando, larga a caneta para te segurar. Você vai se comportar. Publicamente, você soltou. Topograficamente, você seguiu o meu comando, minha regra. Privadamente, eu não faço ideia do que você sentiu quando eu pedi. Se você ficou chateado, se você não tinha, sabe, se você ficou frustrado, ou se você, poxa, gostou, enfim, não dá para saber, esse é um ponto. E as estratégias do modelo anterior, do modelo tradicional, caminhavam só nessa direção. Então, esse mundo privado ficava muito negligenciado. Então, a ideia da aceitação é a gente olhar para isso. E aí, quando você deu esse exemplo, quando eu falo, bom, a gente não sabe fazer, então a gente tem que ensinar. A gente não sabe mesmo, né? Acho que a gente vai estar aprendendo o tempo todo. E, e o legal dessas práticas, Fernando, uma outra coisa assim que eu gosto de perceber nos modelos contextuais é a ideia de atenção plena, né? Estar presente no momento presente. Quando você vive aquela experiência, senão você realmente não vai notar. Aí você vai. Então, como a gente tem um padrão operante construído nesse lugar, se a gente não, né, percebe, né, se a gente não desenvolve uma musculatura emocional que coloque a gente atento às novas necessidades dessa contingência, porque isso faz sentido para mim e para o outro, a gente se perde. Então, são muitos repertórios que a gente precisa treinar, e aí pensando no não sabemos validar, e aí quando você fala, né, a criança quis água, é isso que a gente aprende, né? A gente cai, se machuca, e geralmente escuta, não foi nada. Levanta, vamos lá. Ninguém para e fala assim, como é que você se sentiu? Ou é aquela cultura, né, que ela está muito atrelada à performance, a resultado, mas não ao processo. Então, como é que você se sentiu quando você estudou para essa prova? Não, as pessoas querem saber se você tirou 10. E isso vai criando, né, essas camadas onde eu paro de notar, talvez até aquilo que o outro sente, o que é importante. E a gente constrói realmente essa referência do segmento de regra, sem parar. A gente vai seguindo regra e a gente entende que segmento de regra produz somente isso, uma insensibilidade ao contexto.
ao que está acontecendo, né? Algumas ajudam a gente a discriminar, mas outras deixam a gente bastante insensíveis. Então, esse exemplo são a outros, como, por exemplo, tirei 10, e aí você escuta, não foi mais do que a sua obrigação. Isso é uma forma de validação clássica. Você pergunta isso em sala de aula ou numa palestra com um público grande, todo mundo se identifica, né? Porque tem a ver com as pessoas aprenderam a consequenciar o comportamento, né? E olhar para o resultado, não para mas tá, como é que você se sentiu? É aquele filho que chora a perda de um cachorro e ao invés dos pais ali entenderem essa dor, não dão outro. Então, nem deu tempo de experimentar, né? Eu falo que eu tô com medo da chuva, do trovão, eu escuto que isso é frescura, vamos lá. Então, a gente lida dessa forma e a gente vai reproduzindo isso. A gente aprende a fazer assim quando a gente está cuidando, porque é isso que o pai faz, ele está cuidando dos filhos, né? Mas dessa maneira. A gente vai reproduzindo o cuidado assim. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, a gente sabe o que é validar genuinamente, né? A gente sabe o que é fazer isso. E aí a dica, isso é muito complicado tentar trazer isso numa live, mas é ficar atento e tentar treinar mesmo, sabe? É entender. Acho que a dica é olha para esse mundo do outro, esse mundo privado. Que emoções essas estão sendo que acontecem, que passam por ele. Queira ouvir. Tanto que os 6 níveis de validação que Linear ensina, né? Que ela propõe aí, ensina repertório de validação, e eu treino isso com os meus casais, o primeiro é atentar. É isso, é prestar atenção. Essa abertura para ouvir, eu estou aqui para te ouvir. Né? Então, às vezes, eu dou sinais não verbais para isso. Você, por exemplo, está balançando sua cabeça, você tem um olhar atento. Então, isso é validante por si só. A experiência de estar falando por si só. Então, você imagina isso numa parceria? Geralmente, o que a gente percebe é muito repertório de esquiva. É desconfortável ouvir o que o outro tem para falar sobre mim. Então, quando o outro começa a relatar, eu começo a mexer no celular. Ou Eu não fiz pré... Oi? Ou não respondeu o que a Não gente fala. responde, não responde. Exato. Isso é o que mais a gente tem hoje, né? Eu acho que a live do Banato foi muito legal, porque a gente tem realmente a questão dos aspectos culturais e a gente tem que entender que isso impacta gênero. Tem como, né? E é muito comum mulheres aprenderem a falar mais das suas emoções, mas os parceiros, os homens, né? Se é uma relação heteronormativa, cada vez aprendem a falar menos, né? Aí olha o gap que a gente tem aí. Olha o truncamento e quanto que eu vou julgar o fato de você não ter aprendido a ouvir, a acolher como eu preciso, como alguém que não se importa. E às vezes não se importa. A gente talvez tenha que entender isso de várias maneiras. E aí é onde também a comportamental integrativa de casal vem com as propostas de aceitação. Mas como eu falo sobre o que eu sinto sem acusar. Mas, enfim, são muitas camadas. Mas, voltando para a validação, só para a gente não perder aí o mote dos níveis que a Lina coloca, porque eu acho que isso é super útil. O primeiro é atentar, né? O segundo, você clarifica. Clarificar tem a ver muito com parafrasear. Então, eu estou entendendo o que você me falou, que quando eu saí, eu bati a porta, é isso. Eu entendi direito. É isso que você está querendo me comunicar, me falar. Se eu clarificar, isso também é uma forma de interagir numa comunicação aí com parceria validante. Basta a gente lembrar de experiências que fizeram isso com a gente. A gente se sente ouvido, né? Tem um outro que ela fala do ler a mente, né? Seguindo bem a risca, né? A próxima ler a mente, que é você perceber o outro falando, e às vezes franze a testa, às vezes morde a boca, e aí você fala, olha, eu percebi que quando você me contava isso, você ficou com um semblante tão... Isso te deixou irritado? Vai ajudar com quem você se comunica a perceber que emoções estão ali te rondando. Tem outra que é entender. Entender eu acho muito legal, que tem uma estratégia de RBCT que vai ao encontro exatamente do que a Linear explica como sendo esse 4º nível de validação, que é enxergar através da história do outro uma compreensão do que faz o outro fazer o que ele faz. Então, o outro não faz porque ele tem raiva de mim. É na história de vida dele. Aquele repertório ali é um repertório que faz sentido. Talvez se você tivesse vivido aquela vida, aquela experiência, você iria fazer a mesma coisa. Isso amplia uma compreensão, porque você sai muito desse lugar até do pessoal. É contra mim. É porque não gosta de mim. É porque não gosta de me ver bem. Geralmente são as explicações que a gente escuta. Não é.
Então, a gente começa a ampliar o olhar para contexto. O bacana das terapias contextuais é muito esse lugar. Assim, a gente realmente, as intervenções de quem trabalha com esses modelos tem essa função, ampliar o olhar para contexto. Então, eu peço para você descrever uma contingência, você vai me falar, sei lá, só daquele livro verde que está ali atrás. Já que a gente vai treinando a tua sensibilidade a contexto, você vai começar a descrever uma classe de resposta muito mais ampla. Você vai descrever a contingência, e aí algumas coisas que você não discriminava, não percebia, né, não notava que estava ali, você passa a notar. E aí isso amplia conexão, a disposição para estar na presença do outro, né? Enfim. É um pouco essa a ideia, querido. Excelente. A fala, e assim, eu tenho até uma pergunta. De vez em quando eu respingo alguns casais no meu colo, né, e a gente tem que atender, porque a gente tem que bater a bola no peito, pôr a bola no chão e resolver a questão, né? E aí eu gostaria de, assim, eu faço num formato diferente, porque eu não tenho formação em terapia de casal, até quero fazer nas próximas turmas que tiver com você lá no Atitude. E como que você faz, Denise, assim, no sentido de você já atende os dois ao mesmo tempo, ou você atende um, depois você atende o outro, vai fazendo essa dinâmica até poder atender os dois, porque como que é, assim, para você essa questão? Eu trabalho, Fernando, com sessões conjuntas, né? A IBCT tem uma estrutura, né? As primeiras 4 sessões, a primeira, em especial, elas são mais rígidas, elas têm um formato. A primeira é com o casal, aí a segunda sessão é com um dos pais. Então, se eu atendi ele, na próxima sessão atende ela, ou ela, ele, né? E são 2 sessões individuais. E aí depois vem a quarta, onde a gente entrega a formulação do caso. Tem aí, nesse processo, a gente sugere questionários que vão ajudar a gente nessa formulação. Tem uma forma de fazer essa formulação, né? Tem uma acróstico, eu não vou também entrar muito nisso, porque é muito complicado falar disso, né? De uma forma mais específica, isso tomaria um tempo maior, mas tem uma avaliação mais profunda que a gente faz, olhando uma série de fatores. Depois de feita a formulação, a gente apresenta o modelo. E aí as sessões acontecem, seguem um fluxo de sessões conjuntas. As minhas intervenções com casais, de um modo geral, são com a presença dos dois, porque se eles precisam de aprender a interagir, a conversar sobre temas delicados, difíceis, tem que ser juntos. As sessões individuais, elas vão acontecer de uma forma, nos meus processos, de uma forma muito esporádica, e elas sempre vão ter um objetivo muito específico. Às vezes eu quero cuidar especialmente de demanda. Que talvez, se eu faço isso na sessão conjunta, corre o risco de um ou outro se sentir privilegiado na sessão. A gente tem que tomar muito cuidado como terapeuta de casal, da gente não tomar partido. A gente está ali pelos dois e para os dois e pelo casal. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se alguma intervenção, talvez criar contexto, porque mesmo a gente tendo esses cuidados, a gente ainda está factível que isso aconteça. Você vai ouvir, poxa, parece que está do lado dele, né? A gente tem que cuidar disso. Diferentemente, a gente tem que ser contra a cultura. A gente valida, poxa, você está sentindo isso? Deixa eu entender melhor. Para mim é importante. E que bom que você se sentiu à vontade para me falar a respeito. Quero entender melhor. Como é que eu posso cuidar aqui das minhas intervenções de modo a não promover isso, porque não é a ideia. Né? Então, que bom. Então, a gente tem que sempre ter uma resposta de muita validação. E assim, genuína, né? Isso não é arbitrário esse falar, não é para convencer. Até porque, se você realmente não se conecta com o que o outro falou para você, isso não é validante. O outro não vai se sentir validado. Então, a gente tem, isso é treino mesmo, a gente vai aprendendo a se conectar com esse mundo privado, com o que o outro está falando. Porque, tá vendo, você vai ouvir coisas difíceis quando você é terapeuta também. E na terapia de casal são 2 consequenciando o seu comportamento, né? Não só um. Então, é muito mais desafiador aí a questão. Então, depois que a gente está, né, num processo, feito formulação, eu sigo em sessões conjuntas. Mas, eventualmente, quando eu acho que é importante me dedicar a uma demanda que está atrelada mais a um ou outro, e às vezes muito relacionado à história de vida, uma história de vida pregressa, anterior ao casal, eu gosto de fazer em sessões individuais, mas elas são escassas, porque realmente o foco é na interação, em como eles se organizam, né? Então tem que estar ali acontecendo a contingência. Se a gente for pensar em fato, se aí algum desse casal tem que vir para a gente poder ali tratar. Então tem que acontecer na presença do terapeuta, né? Tem que acontecer no contexto de terapia. Faz sentido? Excelente. Uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria, né, de ouvir. E
E aí, né? Como gerenciar a crise quando os dois estão, assim, soltando ventos pela orelha e tá brigando ali na sua frente? Eu penso que, assim, eu tenho certeza que você tem muita habilidade para isso, né? Mas a gente também quer aprender como gerenciar essa crise aí, quando os dois começam a se atracar ali na sessão, e como que a gente pode, né, fazer essa habilidade que você já faz aí no consultório. Ah, Fernando, eu adoro essas perguntas. Essas perguntas são bem difíceis, né? Porque é, e assim, é a típica de verdade pergunta do aluno, assim, que quer começar e tem um receio. Eu nunca esqueço que quando eu estava dando uma aula numa pós, eu até tenho um artigo sobre isso. Eu perguntei da disposição, né, do desejo de estar, deles estarem atendendo o casal, quem tinha a intenção. Que é muito comum quando eu dou aula em pós-graduações que não são voltadas, é diferente do, por exemplo, como você citou do curso da Atitude, que é para isso, né, da Atitude Curso, que a gente tem a formação de casal. Né? Quando eu dou aula em pós, as pessoas estão ali porque eles cumprem uma tabela, eles cumprem, tem que fazer essa disciplina, mas não querem ser. Então, quando eu pergunto isso, é muito, não quero, não. Eu sempre tento dar uma aula que pelo menos eu provoque curiosidade, que as pessoas tenham um desejo de experimentar um casal, que seja para depois falar, não, não gostei, porque tem casal muito bacana. Essa pergunta é uma pergunta que acontece. Eu estava citando para você, quando eu pergunto isso, uma vez eu escrevi uma coisa que eu achei muito curiosa, aí foi um aluno que respondeu, que falou, não, professora, porque para mim atender casal é igual luta de MMA. Olha a percepção de que você vai estar no ringue, né, num conflito que, claro, imagina, é um manejo que você precisa de treinar, não é fácil. Então, não tem uma resposta pronta para essa pergunta, porque depende de tantas circunstâncias, depende se o casal chega assim, depende se por uma intervenção ou por um tema que um ou outro apresentou, houve, né, um estado alterado aí, uma desregulação emocional. Já aconteceram situações, essas são as mais comuns, né? Porque o casal que está em terapia, ele quer estar ali para entender. Né? Mas como cada caso é um caso, e aí a gente depende de análise funcional mesmo, bem estruturada para pensar nas intervenções, tem casais que, por exemplo, quando começa a tocar, já vivi experiências que quando o tema delicado foi apresentado, um ou outro saiu da sala. Então, depende muito das circunstâncias. Seria muito difícil responder de uma forma pragmática e objetiva, assim, o que não é uma esquiva, não é. É porque depende de tantas circunstâncias para eu falar para você de uma forma direta como intervir com um casal que brigou, que chegou, que está com uma emoção criada. De um modo geral, Fernando, a gente tem que ter muita condição de terapia. Porque uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Aquele ambiente do consultório, ele não pode se tornar um ambiente funcionalmente similar ao que eles têm na casa deles. Se você faz isso, isso é contraproducente para o processo. Ou seja, se ele vira uma extensão de um lugar que eles vão brigar igual, vão falar igual, não vão dar espaço para o processo acontecer, você está impedindo que a terapia possa favorecê-los, beneficiá-los, tá? Então, esse é um ponto. Começou, eu gosto muito de processo de condução importante, se você tem, em alguma medida, eu falo que é estancar sangramento. Tem que interromper esse fluxo agressivo, tenso. Às vezes, a depender, você vê como é que não é regra. Porque se for uma primeira sessão, você deixa acontecer. Você imagina que pode ser ali uma chuva de CRV, né? Dependendo do que você vai fazer. Entende? Assim, então, você tem que conhecer o padrão de funcionamento do casal. Então, a depender, para eu te responder, eu tenho que saber em que sessão foi isso, que momento, quantos, se não tem, entende? Não tem uma resposta pronta. Fez sentido? Sim, Percebe como isso? fez sentido muito na sua fala também da neutralidade, né? Dessa habilidade de não demonstrar ao casal que está ali para resolver uma questão dos dois, né? E trabalhar em cima da assertividade, né? Para que eles possam entender que o terapeuta não está ali para puxar para um ou para outro, então tem que fazer realmente essa habilidade que você comentou. E fez sentido, sim, ali a gente não tem respostas, né, para essas questões. E deixar claro, né, que o consultório, naquele momento ali, é para não fazer extensão do que eles já fazem na vida, né? E tentar resolver, estar ali para a gente resolver um problema, né, uma questão do casal. Muito importante, muito bacana a sua fala, gostei muito. Você usou uma palavra
agora que ela me fisgou um pouquinho, neutralidade. Isso aí daria pano para manga, para a gente falar de outras questões. Neutralidade na clínica com casais. Não sei se ela é tão possível. Você entrou e é homem, já é um recorte. Eu entrei e sou mulher, já é outro. Então, enfim. Mas aí é um outro aspecto para a gente olhar. Mas é que você usou essa palavra, não sei se ela é tão possível na clínica, de modo geral, né? Mas isso é bem discutível. É um tema muito interessante. Sugiro até uma live para você. Para você ter alguém para falar de neutralidade na clínica. É bem interessante essas discussões aí que vêm, né, desse lugar. Sim, cabe outras, dá para ramificar várias coisas em relação a isso mesmo. É muito, muito bacana essa fala, né? Acho que seria habilidade, né? Vamos trocar essa neutralidade para habilidade, né? Do terapeuta para conseguir gerenciar essa crise aí. O repertório que a gente aprende, né? O repertório de ser terapeuta, no caso de casal, né? Os nossos repertórios clínicos ali, que vão ajudar a gente a manejar a contingência, né? Sejam as mais amenas ou as, né, mais críticas, como veio daí da tua pergunta, um casal tá brigando o que fazer, né? Muito bom. Muito bom pra falar, né? Nossa profissão, assim, como profissões, né, que lidam com saúde, de modo geral, é um compromisso com conhecimento, né, Fernanda? A gente tem que estar contínuo estudo, lendo, ainda mais se você trabalha com uma prática baseada em evidência, as pesquisas estão todas aí, né, trazendo referências que podem mudar o que você entendia ontem. Então, você tem que estar muito atento ao que está sendo apresentado a todo momento. Então, estudar é algo, e aí tem tantos institutos legais aí pelo Brasil, né? A gente tem tantos lugares que a gente pode encontrar, aprender sobre ser terapeuta. Não vou nem citar um para não correr o risco de deixar outros fora, mas hoje a gente tem pulverizado institutos muito bacanas, muito sérios, fazendo promoção do ensino com bastante qualidade, compromisso e ético, né? Então, tem que estudar, senão você tem que estudar e se expor às contingências, é estudar e atender. Né? Você desenvolve um repertório clínico se expondo a contingências, senão você não aprende por si só. Sim, tem que pegar tato terapêutico de verdade, assim, né, para poder realmente ter propriedade para isso. Muito bom sua fala, Denise, e, assim, agradeço muito a sua gentileza, a sua grandiosidade por mim, tudo que você tem feito por mim até agora. Você é uma queridíssima minha, você sabe disso, tudo que você faz. E quando eu fui para Brasília, né, de repente eu vou ter uma atitude, te dar um abraço, a gente pode ir a algum evento, pretendo te reencontrar pessoalmente, porque te admiro demais, você sabe disso, quanto eu te acompanho, né, desde a época que eu fazia minha especialização. Então, você é uma pessoa muito querida, te desejo assim, muito sucesso, você já é um sucesso no Atitude, né, e por tudo, né, você não mediu esforços para estar aqui comigo até esse horário, viu o quanto você é ocupado, imagino, porque eu, com o NPC, eu também trabalho muito, 24 horas por dia resolvendo problemas, então imagino o quanto você trabalha aí em Brasília. Então, sim, só tenho que te agradecer por tudo, pela sua fala incrível, né, admirável, você é uma pessoa incrível, admirável, e agradeço bastante por você ter explanado bastante aqui sobre a terapia de casal. Isso é bem reforçador, tá, querido? Eu acho que não é tudo isso não, mas eu agradeço, acolho, desejo vida longa e o NPC. Quando eu for a Goiânia também, vamos tentar, vou ficar muito feliz se a gente puder se encontrar, pensar em alguma atividade, né? Sempre é uma oportunidade de a gente estar estudando juntos, ó. Você vier aqui também, a gente pode pensar em algo parecido, tá bom? Será uma honra Obrigada aí pelo... muito grande. Muito obrigado também a todos que estiveram até agora presentes, que vai ver essa live depois também. E muito sucesso para você, te adoro, você sabe disso. E só tenho que te agradecer por tudo, tá? Imagina, sucesso, tá? Mais lives para você, vou seguir aí acompanhando, assistir a TV do Banaco, muito bacana, da Mônica, que eu amo a Mônica, foi linda. Vem outras pessoas bem bacanas aí para acrescentar o seu trabalho, tá bom? Um Excelente, beijo. muito obrigado por tudo, bom descanso e vamos nessa. Tá bom, Obrigado. querido. Tchau. Tchau.